Vou cortar. O título do nosso sermão hoje é Autoestima. Antes de começarmos, a gente vai entender um pouquinho sobre o que é autoestima. Autoestima é gostar de si, olhar para si e para as coisas que faz, apreciando aquilo que vê e impacta significativamente em todos os aspectos de sua vida. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, campeão do planeta de vida, obrigado por tudo que o Senhor nos deu. Senhor, possa nos dar uma boa noite. Senhor, possa abençoar todos que aqui estão. Que o Senhor possa fazer com que não seja eu que esteja falando, mas com que seja o Senhor. Que o Senhor possa fazer com que não tente mal conosco. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou fazer algumas perguntas e vamos ver se vocês vão acertar o personagem de hoje. Quem tiver algum palpite, pode levantar a mão que eu irei levar o microfone para ele. Fala, Sansão. Precisa levar. Sansão. Ele era muito bonito. Sansão, fala, Sansão. Deus o chamou para ser juiz do seu povo. Era o mais popular da escola. Ele tinha uma autoestima muito elevada, mas tomou muitas decisões erradas. Sansão. Agora vai ficar bem fácil. Ele nunca cortou o cabelo. Sansão. Eu falei primeiro. Eu vou ler agora Juízes 13:24. Qual daqui? Juízes 13:24. Agora. Fica juízes. Todos acharam? Para. De verdade, eu não sei onde fica juízes. Deixa eu ver aqui. Depois deu a mulher a luz a um filho, e lhe chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Aqui falou que a mãe de Sansão deu luz a ele e deu o nome dele de Sansão. E quando ele cresceu, depois Deus o abençoou. Sansão era único. Nasceu com uma aparência especial, pois possuía uma força incrível e tinha a bênção de Deus sobre si. Sansão foi criado e educado para ser uma grande bênção para si e para as pessoas ao seu redor. Mas ele começa a olhar para alguns preceitos de Deus e acha que isso não tinha nada a ver. Ele começa a achar que os conselhos de Deus e seus pais não tinham tanta importância. Começa a achar atraente aquilo que deveria afastar de sua vida. Como consequência, Sansão perdeu seus cabelos, sua força, a visão. Perdeu sua liberdade. Sansão perdeu tudo, mas ainda tinha Deus. Aqui falou que Sansão, ele estava olhando para alguns preceitos de Deus e estava achando que aquilo não era certo. E para as coisas que os pais dele tinham ensinado, e começou a olhar para as coisas erradas. E quando Sansão ele ficou cego, quando ele estava lá no tempo de Gago, Sansão achava que tinha perdido tudo, mas ele ainda tinha Deus. Quando clamou por ele, o Senhor não só ouviu como o ajudou. E mesmo na sua morte, Sansão foi usado por Deus para cumprir seu propósito. E seu nome está escrito na galeria dos heróis da fé. Eu vou pedir para alguém ler Hebreus 11, versículo 32. Hebreus 11. Tô fascinado com aquelas luzes do 11:39. 11, versículo 32. 11:32. Paga pode ver? Achei, pênalti. Pode ler? Eu achei. Você achou? Abre a aba. Certamente lhe faltará tempo necessário para referir o que a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e
Então, falou que Sansão, o nome dele está escrito na galeria dos heróis da fé. A história do forcão do Babilão está no livro Preparação de Alerta. Para todos. Você pode ser bonito ou bonita, forte, inteligente, único ou única. Mas sem Deus, a vida perderá todo o brilho e a alegria. Sem Jesus, somos nada. Sansão aprendeu isso da pior maneira. Esse mesmo Deus também abençoou você desde o seu nascimento. Tem planos de bênçãos para a sua vida. Forte de verdade é aquele que diz não ao pecado e sim para Jesus. Feliz de verdade é aquele que segue os planos de Deus, os planos de Jesus deixados na Bíblia. Aqui falou que Sansão aprendeu que sem Deus nós não somos nada ou ninguém, da pior maneira possível. Você quer para a sua vida que você aprenda da pior maneira possível como Sansão, ou você aceita Jesus hoje na sua vida? Sansão, você já pararam para imaginar? Se Sansão ele tivesse seguido os conselhos de Deus e não tivesse feito aquilo que era errado para a sua vida, ele poderia ser uma grande bênção para o povo de Israel, ter matado muitos mais filisteus do que ele já matou. Mas ele escolheu o caminho errado. E às vezes Deus coloca escolhas para a gente fazer, só que a maioria das vezes a gente escolhe a escolha errada. Esses dias eu estava assistindo um filme que o nome dele Se Houvesse uma Segunda Chance. Se alguém esquecer, lá no final pode perguntar que eu irei responder. Eu vou contar um pequeno spoiler do filme. Um homem, ele estava saindo para viajar e a noiva dele, que ele estava prestes a se casar, não queria que ele fosse. Ele estava desistindo da vida dele, porque ele ia se tornar pastor, ele ia ter vários filhos. E ele foi trabalhar por causa que ele ia ganhar muito dinheiro. E aí ela não queria que ele fosse, mas ele foi. Passou os 15 anos, ele começou a ter vida lá e esqueceu da mulher dele. Já estava prestes a se casar com uma mulher. Só que aí ele comprou um carro novo e estava estreando o carro. O carro parou no meio do caminho. Ele ficou com raiva, chutou o carro sem querer, ativou o airbag. E ele desmaiou dentro do carro. Chamaram alguém para guinchar o carro dele. A pessoa que guinchou era um anjo. Ela guinchou o carro dele e mostrou para ele como seria a vida dele se ele tivesse voltado. Ele gostou da vida dele se ele tivesse ficado. Ele gostou da vida dele se ele tivesse ficado. E aí ele não queria ir embora. E ele voltou de uma maneira bem triste. Ele foi obrigado a voltar, ele não queria voltar. E depois que ele voltou, no jeito que ele não queria, ele foi lá, voltou para a cidade para ver que ele tinha escolhido. Só que Deus deu uma segunda chance para ele. Então nos deixou ele ir para construir a vida que ele tinha feito, que o anjo tinha mostrado para ele. E no final ele conseguiu a vida que ele tinha visto. E a história desse homem é bem parecida com a de Sansão. Deus deu uma segunda chance para os dois. Mas Sansão fez a escolha sem ele. Só que ele conseguiu a vida dele do jeito que Deus tinha planejado. Sansão não. Às vezes Deus tem um plano pra gente, mas a gente escolhe nossos caminhos. E sabemos os caminhos de Deus são melhores. Um mês passado, eu acho, eu vim pra casa da minha avó e o carro parou. A gente estava fazendo culto em casa e meu avô saiu para testar o carro, que a gente ia viajar voltando para cá. E aí o carro parou no meio da rua, a gente estava fazendo culto. Meu avô ligou para minha avó para avisar para ela. Depois, quando ele ligou, a gente estava terminando o culto e minha avó pediu para mim fazer a oração final. Na oração, eu pedi com que Deus pudesse ajudar meu avô. Só que ao mesmo tempo eu pedi com que ele pudesse também, se for os planos dele que ele ficasse lá, com que ele ficasse. Porque os planos de Deus sempre são melhores que o nosso. Mas na maioria das vezes a gente faz escolhas erradas.
e a gente escolhe seguir pelos nossos caminhos. Você deve lançar fora seus medos, deixe as consequências com o Senhor e relaxe. Você tenta arduamente salvar-se a si próprio, fazer alguma coisa grande, a qual vai recomendá-la a Deus. Jesus ama você, e se você e tudo que tem se consagrarem a Ele vai aceitá-lo e será seu suporte em suas dificuldades. Seu amigo infalível. Acredite, Jesus ama você e em seus esforços para obedecer a verdade. Eu vou contar uma história para vocês. A história do patinho feio. Era uma vez uma pata que botou 5 ovos e os 5 ovos estavam prestes a nascer. Nasceu os 4, só que um ainda não nasceu, não tinha quebrado o ovo. E a mamãe ficou preocupada. Quando o último nasceu, ele era muito feio. E a sua mãe, ela ficou pensando, será que alguém deve estar fazendo alguma brincadeira? Aí a pata vizinha disse que deveria ser alguma brincadeira, que alguém deveria estar caçoando da cara dela. Quando ele cresceu, ele ficou cansado de ser zoado. Ele ia pra lagoa, seus irmãos perseguiam falando que ele era feio, e ele ficou cansado, ele queria fugir daquele lugar. Só que ele pensou para onde ele iria. Até que ele fugiu e começou a ir andando pela floresta. Até que ele achou uma fazenda e ficou se brigando no inverno ali. Só que quando chegou a primavera, um gato bem malvado chegou com ela e ele inventou várias mentiras até que conseguiu fazer com que o pato fosse embora. Ele deitou perto de uma lagoa e ele acordou com barulho de crianças dizendo: olha, ele é muito bonito, como ele é bonito. E ele pensou, de quem estão falando? Ele percebeu que as crianças estavam apontando e olhando para ele. Ele olhou o seu reflexo na água e viu que ele não era mais um pato feio. Ele viu que ele era um cisne muito bonito. E o que era para ser da vida dele, não era para ele ser um pato, nem era para ele ser feio, era para ser um cisne e era para ele ser bonito. Só que ele ainda não sabia disso. Deus criou você de gente única e especial. Te criou para ser feliz e praticar as boas obras ensinadas em sua palavra. Os outros podem não gostar de ti, mas Deus te ama do jeitinho que você é. Ele quer te fazer feliz onde você mora. Em breve voltará para te levar para o céu. Você quer entregar sua vida em suas mãos e confiar em sua palavra? Então agora levante enquanto escuta eu e meu irmão cantar.